E vai começar mais um Liga da Política. Estou aqui com o grande Rodrigo Ita, presidente da FLEM, né? FLEM e vice-presidente do PSB Bahia. Exatamente. Meu amigo, seja muito bem-vindo. E para me ajudar aqui a entrevistar esse grande fera, Cissa Chagas. Opa, seja bem-vindo, Rodrigo. E Ari Mesquita. Oi, muito prazer de você ter vindo aqui prestigiar o nosso Liga da Política, né? Estamos no episódio número... Eu já perdi a conta, eu já perdeu? contei errado e aí eu já perdi a conta. Boa, Rafael, você sabe dizer qual foi? 42. 42. Eu comecei Já? a contar, eu contei 50, contei 51 e perdi todo nas contas. 42. Mas aí volta e vai de novo. Me perdi todo nas contas, mas tá tudo certo. Meu amigo, deixa eu explicar como é que funciona aqui a lógica da coisa. Liga da Política, a gente quer falar sobre política, como você entrou para essa vida, para o cenário, porque quando foi que a mosquinha da política lhe mordeu, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua história. A gente vai conversando e vai tirando as dúvidas que a gente tenha e vai tentar botar um pimentinha, botar um foguinho nesse papo aí, que é sempre bom. Muito bem, muito bem. Primeiro, obrigado pelo convite, Cissa, Ari, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Rapaz, a política está na minha vida desde muito cedo, Meus pais foram militantes do antigo PCdoB, e aí, desde muito cedo, eu sou hoje vice-presidente do PSB, no PCdoB junto com o Lídice. Então, eles fizeram minha mãe no momento universitário com o Lídice, meu pai no momento popular e também na universidade. Fizeram o momento estudantil, o pessoal de viração. Na verdade, inclusive, perderam a eleição do DCE no dia do casamento de meus pais. Casaram, todo mundo tem as fotos lá em casa com a chapa, com a camisa da chapa, casamento com a camisa da chapa, viração. A festa de casamento foi meio triste, foi meio assim. 25 anos depois, quando meus pais comemoraram 25 anos de casado, eu e o filho de Lídice disputamos a eleição do DCE também com outros companheiros e perdemos também. Olha pra Foi isso. uma coincidência muito... Manteve a mística. Mas deu certo todas as coisas, tudo certo. Né? No DCE a gente perdeu. Mas e aí eu nasci nesse mundo. No quebra-quebra de ônibus, meu pai foi naturalizado no quebra-quebra de ônibus, porque ele foi preso no quebra-quebra de ônibus em 80, e aí foi naturalizado nesse período para não ser deportado para a Argentina, que ele é argentino, minha mãe é alagoana, de Penedo, e a capital de Penedo naquela época era Salvador. Sim. Então veio para Salvador, então meio que assim, era Salvador porque todo mundo vinha para cá para estudar, a família dela veio para cá, se encontraram na universidade, se conheceram, e foi nesse movimento do PCdoB, eu ia para as reuniões, começava a acompanhar as reuniões do PCdoB desde pequeno, me botavam para dormir no meio das reuniões, eu virei mascotezinho do PCdoB, ficava lá, comecei a acompanhar programa eleitoral, me encantava pelo esse mundo, gostava, estava no meio desse mundo e foi naturalmente. Aí fiz Grêmio Estudantil no 2 de julho, onde eu estudei, agora 2 de julho, a gente fez o Grêmio Estudantil, entrei na Universidade Federal da Bahia. Era forte, eu estudei lá no 2 de julho e também fiz parte do Grêmio 2 de julho. Lá a gente fez o Grêmio lá no 2 de julho. Depois, na Universidade Federal da Bahia, fiz Ciência Política. Aí nós ganhamos o DA de Ciências Sociais também, disputamos essa eleição do DA de Ciências Sociais, ganhamos já no primeiro ano logo lá, calor logo no começo. Depois, no DCE a gente perdeu, mas aí eu fui ter filha, na verdade, minha primeira filha nasceu, aí eu acelerei os estudos, saí da universidade e fui estagiar no mandato da deputada estadual à época, Lídice da Mata, ganhando lá, fazendo um trabalho de office boy, descia para fazer os pagamentos na Assembleia. Naquela correria. Na correria, ficava descendo, subindo. E aí conheceu todos os... Aí foi conhecendo, me interessando já me interessava pela política, mas conhecendo o funcionamento de um mandato e das articulações. Recebia muita gente lá, o mandato de Lídice, e sempre que vinha alguém do interior, eu ficava muito atento a isso, reclamava que o mandato era muito focado em Salvador. Isso ficava batendo aqui muito em minha cabeça. Aí, em 2006, quando a gente ganha a eleição com Wagner, todo mundo, há muito tempo fora de governo, todo mundo do mandato querendo ir para governo, né? Todo mundo fazia política já há algum tempo, não, o governo, cada um vai para um lugar, a secretaria tinha, não sei o quê. Aí, e você, Rodrigo, eu falei, não, eu quero cuidar da política do mandato. Ela virou deputada... Não, nessa época... Ela era senadora nessa época, né? Não, deputada federal. Ela foi senadora federal, ela foi senadora em 2010. Aí eu falei, eu quero cuidar do mandato, da política do mandato para o interior.
Não é à toa, Que não é que ela chamou a eu falei, atenção. é uma oportunidade, assim, É porque isso. todo mundo reclamava disso. Eu falei assim, todo mundo reclamava disso. O desafio é bom. Todo mundo da política tá querendo ir pro governo. Eu falei, rapaz, deixa eu me encaixar Vou aqui, por que aqui. eu vou crescer aqui. Exato. Pronto, aí peguei isso e foi coincidindo, era presidente da juventude do partido, virei depois na eleição seguinte primeiro secretário do partido. Aí coincidiu esse pool de coisas, a gente entrou mesmo na política mais partidária, já fazia o movimento estudantil, entrou na política partidária. Aí foi. Nesse momento você já estava no PSB, você nunca se filiou ao PCdoB dos seus pais? Não, eu quase fui da UJS, me chamavam muito para o JS, mas não me filiei. E aí eu me filiei em 2004 ao PSB, minha filiação de 2004, e fui coordenar a campanha de juventude de Lides candidata a prefeita de Salvador. Em 2004 ela foi candidata a prefeita, eu coordenei a campanha de juventude dela candidata a prefeita. E aí, depois, em 2008, eu sou de Salvador, cuido do interior, mas nunca tive uma experiência real no interior. Aí fui ser chefe de gabinete da prefeitura de Andaraí. Então a gente ganhou Andaraí, nunca mais perdeu Andaraí até hoje. Nós continuamos Andaraí de lá de 2008 até hoje, a gente faz a gestão da cidade, nosso grupo. Mas aí eu fui para lá, fui chefe de gabinete lá na prefeitura de Andaraí para conhecer a política no interior. Cheguei tirando a onda danada, não, eu sei tudo, cheguei na cidade lá, foi bacana, a cidade me acolheu, as pessoas, porque eu também era de Salvador, mas levei a família toda, não ficava saindo, viajando toda semana, ficava lá, eu vivia a cidade. Mas aí o prefeito, Rodrigo, você é da política, tem que conseguir os vereadores, eu estou com minoria, preciso de um vereador. Eu falei, não, isso é fácil, eu fui para a Câmara, conversei com um, com outro. Pronto, prefeito, você tem os 9 se você quiser. Ele é mesmo? Pô, que bom. Eu preciso de quê? Eu falei, não, você é disso, feitiço. Ele, não faço nada disso. Então, aí então não quer nada. Mas ele me ensinou também. Aí foi um aprendizado muito grande, porque o Wilson realmente é uma referência. Hoje ele é prefeito novamente, mas é uma referência de governou com o povo do lado, botava o povo para ir para as sessões, começou a fazer atendimento coletivo, só conversava do que era coletivo, não começou a tirar uns vícios da cidade. Eu brinco com ele que a gente refundou a cidade, ele refundou a cidade. Eu ajudei ele muito num período, mas ele que fez o processo e o jeitão dele mesmo, ele não cedeu muito ao que a gente estava acostumado a vivia na política. Mas foi bacana, essa experiência foi muito legal. Depois eu voltei para cá, para a eleição já do Senado de Leeds. 2010, e aí, eleição do Senado. seguindo, em 2014 fui candidato. Disputei Agora a eleição você- em 2014. Andaraí é uma cidade meio peculiar, né? Que tem aquele centro meio antigo ali parado e tem realmente a cidade que funciona, né? Uma parte que funciona, né? Ela é pequenininha. O centro ali é a cidade. Sim. E tem a zona rural também grande. Ela é uma cidade extensa. Mas o centro é aquele ali mesmo, antigozinho. como é que E foi tem esse aquele período? lá de Igatu, que é a cidade de pedra. Sim. E como é que foi essa Assim. sua experiência lá? Você é um cara de cidade, nessa correria, vendo essa política macro, chegando lá na política, lá é o vereadorzinho, é a donazinha que tá aqui na esquina, cidade Sim, pequena. Como é que foi isso? Você percebe que a política é muito parecida. Em Do outro vereador, ao deputado, não sei o que, é muito parecido. Assim, a gente acha que é muito diferente, mas é muito parecido. O que a falta da grande cidade, isso me fez muita falta. Você fala, você vê na época menos coisa ainda para fazer. Você não tem saída, você não tem cinema, você não tem restaurante, você não Sim. tem. Isso me deu uma surtada maior. Você fala, velho, você bebe todo dia. É um negócio que você fica meio, se você não Uma se coisa controlar, louca, né? você Sim. faz o quê? Porra, vai beber. Acabou o dia. Uma das melhores cachaças é de lá. Café de lá. Correria trabalhando. Bebe na fonte, né? Eu ia para um lugar lá que era a casa da família que me acolheu, que eu falava que era o centro da fofoca, pelo menos eu não era no motivo da fofoca. Mas Eu ficou falava sabendo que que casa você você tivesse lá, eu ia falar de você. Tá Agora, certo. isso que eu queria te perguntar, Rodrigo. Você falou dessa questão da política no interior, em Salvador. Quais são as semelhanças e as diferenças maiores que você percebeu nessas duas políticas aí? Rapaz, eu tenho um negócio que é o que Lula falou. Lula fala isso, explica isso muito bem. Que a política municipal, a briga dura anos. A política estadual, meses. Sim. A nacional, semanas. Você resolve. Quando mais perto, a briga é mais forte. Fica assim. Mas a política é a mesma. Sim. Só o tempo da briga, da maturação da briga que é diferente. Quando você briga, quando você rompe, quando você... Será- É só isso aí a diferença. Será que a eleição federal municipalizou, então? Porque essa briga continua, né? Não, aí nos campos, Hoje agora tem Sim. muito isso. Essa briga estadual ela tá continuando. Parece que o Palanque não foi desarmado Mas ainda, isso né? é Perdura, estratégia da né? política, né?
É uma estratégia hoje. Muitos são vários. Eu fazia isso no movimento estudantil. Pô. Chegava no PSTU, a gente, ó, vamos enfrentar eu contra vocês aí, porque vamos brigar. A gente aqui, eu não brigar. Tá certo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo que polariza. Quando você polariza, aí não tem jeito. E é a tradição brasileira, né? A gente sofreu isso ao contrário também aqui em 2014, quando o Lídice foi candidata. Terceira via na Bahia nunca deu certo, é muito difícil dar. Muito difícil para algum lugar. Você polariza os campos e é a disputa real. As pessoas querem ganhar a eleição. Não querem apostar em um projeto, não querem pensar qual é o melhor projeto. Quer sentar à mesa para comer, né? A pessoa quer ganhar a eleição. Pela vitória mesmo, né? Independente. Eu tô falando a população, quer dizer que apostou no cara que ganhou a eleição, tem muita aposta no interior. Tem gente que não diz quem vota até sair o resultado, né? Quando sai o resultado, eu não votei nele. Tem gente que é dureza. É verdade. Mas para a eleição municipal é mais difícil você dizer, votei nele, né? Você vai ali, sabe, todo mundo conhece. Mas sabe já de todo mundo, né? Aí no federal, na maior, é que realmente você consegue fazer isso. Né? A eleição municipal na cidade pequena, assim, eu já fiz uma cidade pequena, a prefeita fez, Paulo, você tem que entender, cidade pequena, não lhe dá trabalho. Eu fiz, prefeita, compreendo uma coisa. Aqui, se eu brigar com uma família, você perde a eleição. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Então você tem essa particularidade de cidade pequena. E a pessoa bate na porta e acha. E se não achar, não. Se não achar, manda recado. Se não achar, manda recado. É até dureza. Não tem como correr. Casa cheia o tempo todo, o prefeito bate, vai resolver os problemas. Tem que resolver o problema. Tem que resolver. Se não resolver, é problema. O problema vai aumentando. Isso é um... E o PSB, como é que você viu a chegada de Geraldo Alckmin, toda essa conjuntura aí? Rapaz, essa nova mudança, essa nova roupagem do partido. Não, o PSB veio num movimento pra gente que foi o de Alckmin até um movimento mais tranquilo, tá? Porque a gente veio de um movimento que a gente tinha desde 2014, quando a gente resolveu que ia ser maior, ia disputar a eleição presidencial com um projeto próprio, com um projeto orgânico, que Eduardo se colocou. Eu acho que tinha um potencial muito grande, mas naquela mesma problema da terceira via inicialmente, tá? Mas ele tinha uma régua de crescimento que... eu acho que não era para aquela eleição, mas ele sabia disso. Ele ia cacifar para 18 ser dele. Eu acho que ele sabia disso. Então ele se colocou nesse sentido e a gente perdeu. E tanto que não era para aquela que a gente não tinha aliança. Sim. Esse era o grande problema do PSB ali. Você não tinha nenhum partido satélite com você, nem de centro-direita. Não tinha nenhum partido de centro-direita com você, porque a gente não ganha sozinho com o nosso campo. Nenhum campo ganha sozinho. Você precisa ampliar um pouco. Não tem jeito. Pensar política numa bolha não é pensar política. Então, né? O que Eduardo fez? Já que eu tenho aliados em estados de centro-direita. Eu não tenho partido. Eu vou ter que abrir o PSB para esses caras. Sim. Porque ele tinha que botar para fazer o palanque dele. Então ele botou muita gente de centro-direita dentro do partido. Então, com a morte dele, com a liderança dele, não tinha problema. Ia ter um convívio com a liderança dele, quem depois insatisfeito dava a cotovelada, saía e pronto. Não tinha problema. Mas com a morte dele, a nossa reorganização, aí era o caos. Porque essa galera tomou muita força, foi para cima. E aí, já no segundo turno, a gente apoiou a Aécio Neves. Era estranho, que oficialmente o PSB apoiou a Aécio Neves naquela eleição. Verdade. Liberou a Bahia, a Paraíba e o Amapá, que eram os estados mais à esquerda, mais vinculados à esquerda. Liberou a gente, que a gente foi lá brigar para não apoiar. Eu estava na reunião, essa não chegou, eu fui sair da reunião, o diretor nacional estava lá, ele saiu. Eu na mesa, né, velho? Eu não era da mesa, mas eu estava lá no dia. Saímos, que fomos liberados. Mas o partido apoiou oficialmente. Então ali já foi uma distorção do que era o PSB para aquela eleição. E no movimento anterior, que Eduardo tinha tirado a candidatura de Ciro para apoiar a Dilma, e nessa era ele ia para dele, mas com a morte. Aí a gente perdeu, e foi um período muito complicado para o PSB, porque o PSB tentou ampliar para a direita, sendo que esse espaço estava ocupado. Eu falava sempre na discussão do partido, a gente está errando. Se vocês acham que o PT está caindo, o espaço a conquistar é o da esquerda. Exato. E o melhor partido para conquistar esse espaço é o PSB. A cadeira que está vagando é da esquerda. E o melhor partido para esse espaço é o PSB. O PSOL ainda não chegou. O PSOL ainda não existe. É fraco. Ainda não é a gente. É a nossa vez. E a gente optou por uma guinada direita que estava todo ocupado. E que endireitou mais ainda depois da derrota de Aécio. Sim.
Então ali eu acho que foi um erro estratégico do partido. Quando percebeu isso, começou a tirar, o PT retomou a força, porque o PT é forte, partido muito forte, retomou, e agora nesse movimento, e aí muito mais pela eleição de Bolsonaro, e pelo que foi o governo de Bolsonaro, se reorganizou as forças democráticas, acho que é um período de reorganização do governo Lula, Alckmin coube no PSB sem problema, acho que sem problema algum. E ele está se portando muito bem. Alckmin é um cara muito tranquilo. Ele não impõe nada do que ele acredita, não é um cara que ele veio do PSDB, ele tem diferenças ideológicas conosco, mas ele não é um cara impositivo que se impõe, ele está compreendendo o movimento e agregou na democracia. Por quê? Assim, a democracia para tirar Bolsonaro. Primeiro governo, vamos ver como que vai dar, como é que vai ser, e depois a política tenta voltar para um caminho natural para a gente ver as disputas normais voltarem, né? Internamente para você, a entrada de Alckmin é uma entrada natural, né? Diante de tudo isso que você acabou de falar. Mas para a população em geral... Diria mais natural seria até o PSDB ter apoiado o PT. Sim, mas para a população, para a população em geral, a entrada de Alckmin até então de centro-direita, né? O PSDB sempre se comportou assim. A disputa em São Paulo não deixa. Sim. A entrada de Alckmin realmente impactou ficou aquela coisa assim, será que realmente ele é um socialista, né? Porque hoje em dia o povo está se pegando muito na questão do ou é socialista, ou é comunista, ou é aquela coisa toda. E o Alckmin, ele nunca foi socialista. Então, assim, e assim, como você traz essa informação, também, né? Essa informação de que existiam outros nomes, mas não eram nomes de grande impacto, né? Como um Geraldo Alckmin para vir a ser vice-presidente da República do nosso país. Então, é nesse sentido que eu questiono a você. Não impactou de fato? Não houveram discussões internas dessas resistências que você disse, desses estados que eram tidos como esquerda no Nordeste? Não, porque ele veio para apoiar um projeto. Ele já veio num movimento consolidado do apoio a Lula. Então, para a gente que era um campo mais à esquerda, estava vindo para consolidar o que a gente queria. Não era para sair deste movimento. Não era para lançar Alckmin candidato a presidente. Aí poderia ter sido uma confusão maior dentro do partido. Não é um cara orgânico, veio para ser candidato a presidente com a última eleição com pouco voto. Se a eleição que ele saía de uma margem de pouco voto, vai disputar uma eleição de verdade, não era, a disputa era entre Lula e Bolsonaro. Ele não compreendeu isso. Então, não, ia ser uma coisa, se a gente ir para uma eleição para ter 5%, vale a pena para o partido, cresce ou é ruim? A gente estava falando mesmo de derrotar o governo Bolsonaro. Era um momento diferente da política. Era um momento completamente diferente da política. Muito diferente mesmo. Então, aí, acho que foi com tranquilidade, não teve disputa, não teve guerra, e Alckmin é muito cordial. Muito cordial. Eu lembro na outra eleição, quando a gente teve que escolher o que a gente ia fazer, se apoiava o PT, se apoiava Ciro, ou se não apoiava ninguém, ali sim teve um rastro, foi 8-9-7. Foi uma disputa entre os estados, a votação foi... E porque Ciro não fez política, a tendência natural a gente ir com Ciro na outra eleição. Mas Ciro não fez um gesto para dentro do partido, não conversava com ninguém. Ciro não sabe fazer política. Ciro já foi do PSB, ele não sabe fazer política, ele não tem paciência para fazer política. Ele talvez é um pouco da genialidade que a gente está falando aqui, dos gênios, talvez não tem paciência, sejam brutos. Ele é genial e não tem paciência para fazer o que a política requer, que é suar a língua, é conversar, é ouvir, às vezes besteira, mas você tem que estar ali. E se adaptar à nova forma de fazer política, né? E ele não consegue. Esse seria então, o maior problema. Perdeu no voto interno do partido. Maior problema de Ciro. Na outra eleição, né? Que eu acho que Ciro errou por não aceitar que mesmo para a derrota, a pessoa mais importante daquela eleição, quando Bolsonaro ganhou, era Lula. Aí é uma tese que eu tenho também, que Ciro não aceitou, porque estava acertado e pactuado com o PSB, inclusive com o PCdoB, que Ciro era o vice de Lula para assumir a candidatura. E aí não tinha como o PT trair isso, porque estava acertado com os partidos. Ele não aceitando isso, porque ele disse que eu tenho que ser o candidato desde o começo. É virtuoso? Acho que tem um certo nível, mas também é você não entender para a narrativa petista que o seu maior líder e o maior líder da esquerda brasileira está preso, você dizendo o tempo todo que é injusto, você não vai até o limite com ele?
também você não entender isso é querer demais. Então, assim, era o desenho ideal. Sabia que Lula não ia ser candidato, todo mundo sabia que Lula não ia ser candidato, mas eles tinham que dizer até o limite. Até para eles elegerem deputado. Não só o pragmatismo de elegerem deputado, não sei o quê, mas para dizer mesmo, ó, isso aqui é injusto, eu estou denunciando. Você acha que esse é o maior problema de Ciro? O maior defeito, o maior problema é não ter paciência para fazer política? Por quê? Não, ele não tem paciência com qualquer coisa, mas... Mas falando de política, qual é a sua visão em relação a isso? Ele não teve, nunca teve. Ele não teve. Fazer política não é uma coisa simples, não é uma coisa rápida, não é... Fácil. Ele é um homem de decisões, é um homem de gestão, talvez, mas a política requer... Ele não teve, Dilma não teve, tem muita gente que não teve, Rui não teve, deu sorte aqui. A política deu sorte porque não tinha oposição, não? Sim. Ou porque Wagner deixou organizada a história. É porque a gente estava muito bem aqui, a oposição era muito fraca. E aí estava muito, muito tranquilo, relativamente tranquilo, porque mais nem Neto não sabia ser oposição, o povo de Neto não sabia ser oposição. Então era muito tranquilo, e para Neto também era na prefeitura, talvez era meio que um jogo de compadre, mas ficou muito tranquilo, ele não precisou fazer política e isso só fez crescer. Aí quando você cresce, pai, aí a política perde o valor e tem que seguir quem está bem. É o natural, né? Você falou aí de Ciro do PDT. E teve uma história aí de uma federação. PDT, PSB. Em que pé que anda isso? E disse que foi a Bahia que botou o pezinho lá dizendo assim, pera aí que esse negócio não vai acontecer não. É verdade? Não só a Bahia. Acho que a gente não topou. A gente ia entrar na federação PT, PCdoB, PV e PSB. Não topamos essa federação. E não topamos porque teríamos mais deputados hoje. Sim. Acho que o PSB hoje com 14 já cresceu um pouquinho, mas elegeu 14, teria eleito 20 e poucos. A gente tomaria deputados do PT, do PCdoB, acho que a gente cresceria. Mas perderíamos a independência para essa eleição agora, de 24. Sim. E o PT teria a maioria da federação, maioria na decisão. Para aqui no estado da Bahia, onde a gente compõe bem, não tinha problema. Mas imagine São Paulo, que a gente tem mais prefeito que o PT e na maioria dos lugares em disputa. Como é que o PT ia definir quem era o cara? Em Pernambuco, que a gente disputou. Porque ia ter mais deputado federal. Então, como a gente tem mais prefeito no Brasil. O PSB é um partido que tem mais prefeito que o PT no Brasil todo. Então, por que o critério é só deputado? Porque está se organizando pelos deputados. Mas não pode ser só esse. Como é que vai barrar as candidaturas? Como é que a gente... Aí a gente acabou. Nós não precisamos disso para sobreviver. Vamos perder deputado. Mas vamos encarar isso, perder nesse momento para tentar ganhar na frente. Foi uma decisão política. Aí vai fazer uma federação agora com o PDT. Aí eu falei, não tem sentido. Aí perde o sentido. E a gente não tem entrada na outra, fazer um agora. Eu acho que vale para a próxima eleição. Para deputado, não para de prefeito. Sim. De prefeito, a independência que a gente tem hoje, a tranquilidade de não ter que... É o melhor desenho, a gente tá só agora. E como é que tá esse desenho aí para prefeito? Então é isso, montando a chapa, vendo onde a gente pode ter eleição. O outro problema de ter saído da federação e ter feito menos deputado é que tem menos dinheiro no fundo. Sim. Então essa é outra conta, mas a gente vê como é que vai ficar essa questão para a gente eleger os prefeitos. A gente foi considerado no Partido Nacional como um grande percentual, uma grande eleição. A gente fez uma grande eleição de prefeito na outra eleição, que a gente fez 88 candidatos, 88 candidatos para eleger 32. Então a gente fez bem aqui na Bahia. Então a gente soube montar isso, a ideia é que é justamente, eu falo muito isso no partido, não dá para a gente ter candidato por ter candidato. Não dá mais nessa fase, ainda mais que você precisa ter recurso, dar recurso do fundo partidário, tantas outras coisas, é candidato com disputa ou com projeto real. Sim. Eu posso ter um lugar que eu sei que eu não vou ganhar a eleição, mas eu tenho uma liderança que é orgânica, que pode crescer. É um projeto, né? Você estava apostando num projeto. Ou então num lugar que você pode ganhar a eleição. Ou alguém que venha que tenha a condição própria, beleza, que aí você entrou no partido, ajustou, compôs e vai. Agora, não é para ser, eu vou disputar em todo lugar. Não tem condição. Então é saber onde a gente vai, medindo com pesquisa, com feeling, onde é que tem condição, onde o cara é bom, onde chega, para a gente poder avançar e ter esse... Em Salvador, como é que vocês vão caminhar? A senadora Lídice volta? Salvador, a gente está no debate, né? Eu acho que primeiro a gente vai ter que entender se o governo vai como grupo e qual é a estratégia. Se é uma candidatura isolada, que eu acho que hoje é a opinião do governador.
no grupo Um nome consensual. do Conselho Político. Mas o nome está colocado. Não, tô falando, no Conselho Político achar qual é o nome. No PT eles falam de 4 nomes, que acho que não empolga ninguém, nem o próprio PT mesmo está falando muito desses nomes. O PSB acho que tem 3 nomes. É você, Lídice? Não, eu não. Não entra, não? Lídice, Trindade e Silvio. Né? Você tem o vereador Silvio, isso, Trindade, sim, e Lídice. E você tem Geraldinho, no MDB, vice-governador do estado. Você tem Bacelar, que está fazendo mais uma campanha meio que para Trindade, também já deu uma esfriada no nome dele mesmo. Então, e Olívia Santana, que está na federação. O PT até queria importar o Trindade, né? Não sei. Não teve essa namorada com ele, não? Não, Éden não falou, para uma entrevista pública, sim, o público de Éden não foi isso. Ele sim falou ao contrário, não tem interesse. Porque também ele também não é um quadro orgânico do partido, né? Se for para lançar um candidato, a gente prefere o nosso. Sim. Ele falando com essas letras. Eu acho assim, quando definir, pode ser de qualquer partido. Sim. Grupo é isso. Se for grupo, se a ideia for ser grupo. Se for cada um por si, aí a gente vai avaliar qual é o melhor cenário. Porque aí também, por exemplo, aí eu faço campanha há muito tempo para a Lídice. Lídice candidata a prefeita, ajuda a chapa. Se todo mundo lançar, cada um lançar o seu. Aí Lídice é orgânica, eu lanço Lídice, ela ajuda a chapa. Quem faz vereador? Sai, quem está na frente na pesquisa, faz vereador. E aí eu baratei a eleição dela, sim, daqui a 2 anos. Sim. Ela está na... Então... Mas aí a gente vai para uma disputa que não é uma disputa real contra o projeto que está aí. É uma disputa de daqui a 2 anos. Não é isso que eu acho que não é isso que a gente está preocupado. Acho que a gente está procurando ganhar a cidade. Então, esse debate ainda vai acontecer e acho que a gente tem que chegar num nome aí, ver quem reúne melhores condições, quem pode agregar, mas eu acho que não tem necessidade de ir tirando de um partido do outro. Agora, Rodrigo, quando houve a recondução, né, a FLEM, quando o governador Jerônimo venceu, você deu uma entrevista e você falou que ainda assim o PSB não estava satisfeito. O porquê que você disse isso? Eu quero saber como é que está hoje o PSB. Está satisfeito? Porque esse era um pleito do partido. Por que o partido nunca está satisfeito? Na verdade, eu até brinquei com o jornalista do Bahia Notícia, ele botou logo no negócio assim, nós não estamos satisfeitos. Ele me pegou no dia que anunciou meu nome. Aí eu tô no Teatro Castro Alves nesse dia. Ele tinha acabado de anunciar meu nome, o governador lá e o partido ainda. Aí o partido, eu falei, sou genial, tirei uma piada. Partido nunca tá satisfeito. Foi isso que eu falei. O partido nunca. Eu falei, não posso desagradar o governador que acabou de me anunciar, nem o partido. Qualquer cadeirinha mais serve, né? Porque daqui a pouco o partido vai falar, o miserável ali tá dizendo que tá satisfeito porque ele foi nomeado. Sim. Mas assim, não é... Partido tinha que agradar os Vou voltar a dizer, partido nunca está satisfeito. Os partidos sempre querem mais, a política sempre quer mais. Sempre acha que pode contribuir mais, vamos falar assim. Sim. Mas, e nós mudamos de área. Nós saímos de sempre área de fins e mais sociais e fomos para uma área que não era a nossa área, em teoria. Não perdemos o espaço que a gente tinha na cultura, que é uma coisa para a gente muito cara, mas aí a gente foi para o desenvolvimento econômico do Estado. Sim. Foi para uma pasta de ponta, vamos dizer assim, de ponta. Chegamos e aí, em número de espaço, nós perdemos. Sim. Mas ganhamos em projeção e em status. Sim. Então, aí fica essa disputa que é natural. A equação nunca fecha. Sempre tem alguém que tem que... Claro, não tem jeito. Mas aí você vai acomodando, vocês vai fazendo. Com 2 secretarias? Não, com 1 secretaria. A de penitenciária vocês não estão mais? Não, é do PMDB. Agora é do MDB. Já desde a final. Desde que deixou sair. Desde que Marcelo saiu. Sim. Foi pro MDB. Porque na verdade era do Marcelo. Marcelo, quando entrou no PSB, ele veio porque não tiraram o Marcelo, né? Na época que ele estava, era dele. Então, a gente nem entrou lá, não tinha ninguém nosso, era toda dele. Não tinha... E os cargos federais na Bahia já resolveram essa equação? Ou ainda estão brigando lá com... Não, hoje tá com o Lula, Elmar, agora tá tudo certo. Wagner, tá uma confusão danada lá, não? Mas acho que falta pouca coisa. Não teve muito estresse. Tem briga não, né? Não, a bancada é de boa. Também. Com a coordenação dessa?
Não, Rodrigo, tem muita disputa, tem muita coisa, mas aí no final acho que cargo federal tem mais do que tem deputado, então você vai ajeitando. Aí você diz aquele ditado que você disse, né? Ninguém nunca tá satisfeito, né? Claro, mas com jeitinho o Lito se conversa e adequa tudo. Ajeitando, tá com a ajuda lá de Wagner, de Lucas. Aí tem o ministro Rui lá também com força. É isso. Esse negócio do União Brasil que deu uma estressada, né? União Brasil apoiando o Lula, aqui é nosso principal adversário, aí isso dá uma estressada. Vai fortalecer o inimigo. Faz parte, não tem jeito, né? Precisa dos votos lá na Câmara. Sim, com certeza. Então não tem jeito. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua aventura de ser candidato. Como é que foi essa experiência para você? Diga aí. Me conte aí para poder entender se você vai ter mais uma outra experiência dessa aí para frente. Com certeza. Foi algo assim que eu tinha esse desejo. Talvez tenha sido precipitado, mas foi importante. Eu, 2014, tinha quantos anos? Hoje a gente está em quanto? 2023. Estou com 39. 30 anos, né? 30 anos, 2014. Candidato sem muita experiência, só de ter coordenado a campanha de Leonel, tá em campanhas, mas eu vou me arriscar, vou fazer mas você tá no interior, dialogando, construindo? Construir. Aí muita gente acusou isso. Litz está botando as coisas para você. Esse negócio, o voto de Litz é complexo. Litz não consegue transferir esse voto. O voto dela não é um voto que transfere assim com simplicidade. Ou a gente monta o grupo e aí foi ao contrário. Os prefeitos que me apoiaram foram os prefeitos que eu trouxe para a Litz. Aí, mesmo assim, foi num momento estranho. A Margosa, que eu estava bem, ia sempre, a prefeita me deu 1.000 votos. A Bahia foi muito bem, é um cara que é meu amigo até hoje. Andaraí dividiu, porque não acreditava muito na minha eleição, dividiu com o Zé Neto, eu tive 1.000 e poucos votos. Então tinha essa questão, eu não era deputado. Sim. Era uma eleição que, quando Eduardo morreu, aí um bastidor, por exemplo, a gente reuniu, o que a gente faz agora? E agora? Aí tinha uma projeção de campanha com um palanque de um presidente da República aqui. A Litz, algumas pessoas na coordenação de campanha, outras pessoas que eu falei... Litz era candidato a governador. A governador, eu tô rodando. Tá. Eu acho que é a hora da gente retirar a candidatura. Aí, como assim? Marina pipocou. Marina tá subindo, tá todo mundo absurdo. A gente aí, eu falei, tá. Mas eu tô vendo que o povo que tá indo votar em Marina tá votando em Paulo Souto. E quem tá crescendo é Rui. Eu tô rodando. Eu tô vendo os vermelhinhos crescendo como que aí no interior. E o povo que tava lá, que tava abandonando Aécio, estão fazendo Marina e Paulo Souto. Acharam um candidato para Paulo Souto. Sim. Na verdade, Marina foi uma solução para Paulo Souto, que a Aécio não empolgava. Sim. Aí todo mundo começou a falar, porra, estão fazendo essa associação. É a hora da gente retirar. Se a gente retira a campanha, quem a deu? O Rui ganhou o primeiro turno, essa é a gente que deu a vitória a Rui. Sim. Olha como a gente já tá grande, rapaz. Ia ser um negócio. E aí, não era a gente de verdade, porque ele ia ganhar mesmo, porque ganhou. Já até com a nossa candidatura. Mas também era complicado, com Marina em ascensão. Sim. E quero registrar, Marina freou, por exemplo, a candidatura de Gedel aqui. Não dava aí com o Gedel, quando era vice de Eduardo. A gente falou, não, Litz é candidata. A gente fez um palanque para Eduardo com Litz, que a princípio não ia ser. Porque Eduardo queria um palanque, né? Com Litz, porque Eduardo queria dar a Gedel. A gente convenceu a população que Litz era candidata, ninguém acreditava. Ela foi candidata, agora você quer retirar para dar. Aí Marina, não pode, tem que ser Litz. A gente também tinha uma gratidão com ela, com Marina, porque a gente já perdeu. Aí, na época, perdeu o partido para Gedel, isso é uma confusão. Aí o pessoal, não dá para fazer isso, não dá para retirar uma candidatura no meio, cara, isso, não, tudo bem, mas... E nesse período, eu era o primeiro secretário do partido, meu telefone estava no site, rapaz, você não sabe quantas ligações eu recebi, o povo querendo votar em mim, porque eu era o deputado do partido da presidente, da Marina ia ganhar a presidência. Mas daqui a pouco Marina começa. O combustível. Eu começava a ligar e eu começava a ligar e Isso é política, né? Isso é política. Essa é a realidade. É interessante que assim, às vezes as pessoas ficam com a sensação da capital. E quando você vai para o interior, como você falou, a perspectiva é totalmente diferente. E ali você vê realmente o termômetro do que está acontecendo durante a campanha. O que você via que Rui, aquela campanha Rui estava atrás. A gente segurou muito o crescimento de Rui. A candidatura de Litz segurou muito o crescimento de Rui. Litz batia na pesquisa na frente de Rui muito tempo. Né? E a gente foi segurando. Quando o Rui passou,
uma atropelada. Eu vi no interior as plaquinhas vermelhas, rapaz. Se repetiu muito com o Jerônimo agora, né? Foi. É a mesma coisa. Jerônimo, quando dá um baque nos últimos 15 dias, eles aceleram. E esse crescimento é visível. A campanha é O forte. medo de alguns nossos era justamente que era Neto. A diferença não era Paulo Souto. Aí tinha algum receio. Mas eu tava muito tranquilo. Falei, essa eleição, Jerônimo vai ganhar essa eleição. Quando você visitava a cidade do interior, você percebia que você ia com o movimento, isso é muito tranquilo, até porque o Jerônimo é muito carismático. Mas isso desde Ele quando, é Rodrigo? Essa Mas certeza que vocês tinham? Rapaz, desde desde o a início? primeira pesquisa, quando Wagner retirou a candidatura, falou que não era candidato, bateu a pesquisa, o candidato PT tem 30%. Mesmo sem Jerônimo ter os 30%. Você vai, é do PT, de Lula. Candidato do PT. E essas candidato de Lula. pesquisas, até onde Mas a gente... esse movimento de Jerônimo foi uma campanha diferenciada. Porque houve muito a imagem de Rui, houve muita imagem de Wagner, porque o próprio Jerônimo estava desconhecido, principalmente no interior. Mas isso não era ruim, era vantagem. Sim, mas ajudou e muito, principalmente na reta final, ajudou e muito. Eu ia para os interiores, a máquina do Estado trabalhando, a Condé, todos os estados estão trabalhando. Não, mas não souberam reverter. Uma forma que o governo soube usar, que o governo, né, do PT soube usar, foi a máquina pública, né? Porque a gente não teve isso com o ministro Roma, né? Que desaguou recursos aqui na Bahia e não soube reverter isso em votos. Já o PT soube reverter em votos utilizando não só a máquina pública, como a imagem de Jacques Wagner, que é muito querido, Rui Costa também trabalhando a rodo, né? E alavancou, tanto que nas campanhas da televisão e coisa, aparecia mais Wagner e Rui, quase não aparecia Jerônimo. Começo, né? E isso foi incomodando, inclusive Neto bateu muito nisso. Seja o candidato, apareça, né? Então ajudou muito essa questão e essa guinada que deu, até porque o secretário não estava bem avaliado pela questão de educação, né? Aí então, é um erro. Não... Paulo talvez tivesse pesquisa. Sim. Ele já tinha visto alguma pesquisa. Você olhava o preceptor, a educação nunca foi um problema. Sim. Ao contrário. Para a população, a educação era tranquila, tá com as escolas. Porque você não era ruim. Porque você via da pandemia e todas as escolas estavam fechadas por 2 anos. Escola particular e pública estavam fechadas por 2 anos. Os preceptores não batiam, a população não entendia que a educação o problema era segurança pública. E aonde ligou o alerta vermelho na campanha de Jerônimo foi aquela questão do segurança de Neto. Teve um. Sim. Aquilo dali que poderia virar um caso maior. E não virou. Aquilo dali foi o único problema, assim, porque a segurança... Eu acho que o Neto também segurou aquilo ali, tá? Segurou. Segurou porque também tinha problema ali. Isso. Porque tinha, aí não sei, segurou uma coisa de malas. Então, aí segurou também. Acho que houve uma abafada ali, né? De tudo, Então, assim, acontece na campanha. Isso é natural do processo aí. Mas aí não podia expor. Não podia. Não pode. É um foguinho. Mas... Eu queria voltar um pouquinho no tempo, já que você está falando aí da retrospectiva e tudo mais, as eleições presidenciais, né? A última, que foi uma das mais difíceis, se não a mais, desde a redemocratização, as fake news, muitas pessoas sem querer ir à urna votar, então havia esse trabalho também de trazer as pessoas para a urna para votar. Como é que foi, na prática, você dentro do trabalho, da máquina, trabalhando, como é que você viu essa última eleição? Uma eleição que, aqui na Bahia, porque é diferente, né? Em cada lugar. Era uma eleição que assustava. O pessoal, todo mundo tinha um pouco de medo de como ia ser recebido, como ia ser essa questão, porque as disputas muito à flor da pele. Sim. Então, isso tinha muito receio preocupante de como chegar, de como... Aqui nos tranquilizou, porque a primeira impressão, e era o que eu defendia na campanha que eu coordenava, tem que botar tudo, tem que botar Lula, e me tranquilizou quando a gente chegava no bairro, tem Lula? Tem. Então pode ir. Aqui era muito tranquilo. Então eu falei, pode entrar. Era. Como é? Tem Lula? Não tem. Então pode entrar aí. O segundo turno, o final, o que Neto fez foi isso, pô. A boca de urna foi toda Lula Neto. E quase deu certo. Demorou pra perceber. Acho até.
Assim, ele no final ele pegou essa estratégia. Só entendeu tarde demais. Porque ele ficou no tanto faz, o nosso tanto faz pegou, criticando Exatamente. ele ficou nisso. Então, acho que teve muito erro ali na campanha de Neto nesse sentido. Assim, ele ficou muito arrogante antes do tempo. Ele percebeu que perdeu antes de nós. Ele deu a entrevista no dia da eleição, ele 11 horas da manhã na Metrópole, é de derrotado. Rui marca a coletiva para anunciar a vitória. Que a gente recebeu, depois a mesma pesquisa que a gente recebeu, a pesquisa que a gente ganhava no primeiro turno. E aí foi aquele pouquinho levou o segundo turno. Só que ali, e aí é o que eu tô falando, você falou de John Roma, ele vai falar isso, a polarização. John Roma não deu certo por causa da polarização. Não era tão conhecido e a polarização, era PT e Neto. Pum. O eleitor de Bolsonaro ia votar em Neto. Então, a eleição foi empatada. Se não tivesse outro candidato... De verdade, a eleição foi empatada. Neto não entendeu isso. E Neto amuou. Neto ficou 2 semanas amuado. Mas deixa eu dizer uma coisa. Amuou. E a gente trouxe os prefeitos dele, foi aí que a gente viu a eleição. Sim. Quando a gente pegou os prefeitos de Neto, que os caras ficaram putos, você me enganou, eu perdi o governo, eu perdi o tal do lado do governo. Eu vou nessa reta. A gente entrevistou aqui o deputado Raimundo da JR, a gente entrevistou Heber Santana e algumas outras pessoas que apoiaram Neto. A reclamação de todos é o seguinte: Neto nunca me procurou para me agradecer ou me pedir apoio. Os deputados ganharam no primeiro turno e no segundo turno nenhuma ligação foi recebida. Ele falou que errou em apoiar deputado, tinha que apoiar mais diretamente a liderança, ele falou isso. Pois é isso que eu estou lhe dizendo. Qual a diferença para o Jerônimo? Não. Todo mundo era abraçado. Heber Santana recebeu a ligação. A gente faz uma brincadeira com o Jerônimo, que o Jerônimo assim, me perguntou, é a primeira eleição dele, né? O que é que precisa pra ganhar a eleição? Aí alguém falou voto. Ele entendeu que era foto. Aí ele... Foi uma crítica. Aí Heber teve aqui falando, né, que quando terminou o primeiro turno, no mesmo dia, Geraldinho ligou pra ele: venha pra cá. No domingo, ele tava indo pra Brasília. Quando chegou numa quarta de noite ele voltou, quinta de manhã ele estava em reunião com Jerônimo, Geraldinho, Wagner, Rui, todo mundo. E ele foi para o lado de vocês. Aí eu fiz a pergunta e digo: não é possível. Neto perde um apoio do PSC, importante, não ganhou no primeiro turno e não ligou pro cara para tentar reverter. É uma forma, é isso que eu tô dizendo, uma das formas de que ele não ganhou por conta disso. Porque ele não valorizou os aliados. É o jeito de Neto. Assim, aquela velha máxima é mandar caru, né? Neto é mandar caru. É difícil. Ele é um bom técnico, um bom gestor. Tem carreira na política, ninguém pode falar que não é um bom político. Agora, é príncipe, né, velho? É príncipe. E como a gente falou mais cedo. Você tem, no outro campo eu falo, você tem Bruno. Bruno, você pode estar mal abalado, pode ganhar a eleição de Bruno, mas é um cara que as pessoas respeitam na política. E trabalha muito na política, tá? Conversa. O Prato, você está falando aqui, é um cara que você conversa, dialoga. Cacá Leão. Você tem pessoas que estão no outro campo, que já foram no nosso campo até Cacá, no caso, mas que conversam, que têm respeito. O Neto é acima. Isso, assim, ele tem muita força, seguem. É aquilo que ele falou também, a política vai para onde está apontando o vento, muita coisa política. Ele tem a força, as pessoas seguem. Mas tem um momento também que você tá aqui, né, velho? Você segue por quê? E aí, na hora que você... vai pra lá. Não quero mais, não. Eu ia falar uma palavra aqui que não pode, mas... Pode, aqui é sem censura, você pode falar. Foda-se você também, então embora, pô. E ao contrário, o outro era humilde pra caralho. O Jerônimo é um cara humilde pra caralho. E simpático ao extremo. Jerônimo é. Eu falava brincando. E ele é duro quando ele tem que ser duro também. Eu já briguei com o Jerônimo em nossa campanha, quando ele coordenava a campanha, já briguei muito com ele. Mas assim, porque ele é duro quando tem que ser duro e é muito simpático. Eu até falei a frase, eu e Eden estavam disputando quem criou a frase, mas assim que era isso. Ele pode ser a simbiose dos dois aí, de Rui e de Wagner. Simpático como Wagner e gestor como Rui. Acertando o passo disso aí, ele tem potencial para explodir. Ele fez muita mudança. Ele não esperava tanta mudança. Me surpreendeu. Ele fez muita mudança de governo.
de um governo para o outro, ele está azeitando Ele o governo. deu Se azeitar... Deu uma oxigenada, né? Deu uma renovação. Levou a sério esse negócio da renovação. Como é que ficou com você lá na Flame? Como é que tá? Como é que hoje? Como é que Não, você... a Flame, assim, ele já foi presidente do conselho da Flame. Então ele conhece a Flame até mais do que o Rui conhecia. Então E você já foi da Secretaria de Tecnologia. Ciência e Tecnologia, ele já foi de lá também. Você vai para a Flame também, que é um braço de modernização do Estado. Não, tem a ver. Me conte um pouco como é que tá esse processo lá e quais ações vocês estão desenvolvendo dentro da Flame. A Flame é muita coisa. Eu brinco aqui, a gente faz de parto de pulga, atracamento de navio. Mas a Flame é uma grande área meio, tá? É uma grande área meio, mais ágil e mais moderna do Estado. Do Estado não, minto. Pode ser do Estado, pode ser do governo federal, pode ser contratada por qualquer ente, pelas prefeituras. O Estado hoje é quem tem os maiores contratos, é quem banca a Flame nesse sentido. Então, hoje a gente executa o Primeiro Emprego, que é um projeto fenomenal. Sim. Que a gente pega alunos com ensino técnico estadual e bota na área que ele faz o ensino técnico dentro do Estado. Estamos tentando fazer o empresarial agora também. São os alunos que saem do CEPTIC? Da Escola Técnica. Da Escola Técnica do Estado. CEPTIC. Né? Não é da Escola Técnica Federal, né? É da Escola Técnica do Estado. É o 4º ano, né? Faz o 3º ano e faz o 4º ano. Sim. Aí, logística, técnica de administração, EFA, Escola Família Agrícola, tem algumas. E a gente bota na área dele dentro do Estado. A gente tem 4.000 e poucas vagas, são 100.000 a vaga de curso técnico, não dá pra botar todo mundo, mas a gente hoje está em 2.000 e pouco, porque. E a renovação é feita anualmente? Vai vir anualmente. Você faz um contrato de 1 ano, renovado por mais 1. Então são 2 anos na prática, 24 meses, com carteira assinada. E a gente ainda faz 300 horas aula com eles nesse período. Monitora, aí tem os monitores nossos, tem os representantes dos beneficiários e tem os pontos focais do governo. E a gente vai tratando também os problemas, que tem assédio, tem não sei o que, tem todos esses problemas e problemas de saúde mental também que vão tendo, que são jovens de periferia, a maioria. Então a gente vai trazendo, conversando, e a gente monitora, acompanha, e no final eles fazem um projeto de inovação, que é tipo a conclusão de curso. São 2 anos com carteira assinada na área dele, para ele ter uma experiência naquilo que ele... Então é um projeto muito completo, não é só botar o mercado de trabalho, é um projeto mesmo de protagonismo juvenil. Tem um acompanhamento, né? Tem um acompanhamento gigante, que é isso que a gente faz, principalmente. A gente tem também com a CAR, o Pró-Semiárido do Bahia Produtiva, principalmente, tem um quilombo legal também, que está demarcando terras quilombolas. O Bahia Produtiva e o Pró-Semiárido são premiados com dinheiro do Banco Mundial e do FMI, ou e do FIDA, que vai renovar agora com um novo nome, Bahia que Produz e Alimenta, e o outro Parceiros da Mata, que eles também mudam cada que é empréstimo do Banco Mundial. Temos da Sudesb, temos em diversas áreas do Estado, e agora está aumentando porque a gente está conseguindo dar conta, a Flame está se modernizando, e a gente resolveu também mudar. Eu dei uma pivotada, né, como fala, no meio da startup, que você deu uma pivotada da ideia da Flame, porque antes a gente recebia a demanda para executar. Eu falei, rapaz, por que a gente não faz o contrário? Por que a gente não provoca? Eu conheço o Estado, eu conheço o planejamento, eu conheço o que tem no PPA. Sabe onde é que dói? Conheço o PPA. Por que a gente não vai atrás de projetos? A gente monta projetos e aí testa, que eu tenho recurso que eu não posso distribuir. Eu não sou privado, eu não posso dar participação de lucro para os funcionários. Eu não posso gastar, eu vou montar, vou testar os projetos, é melhor ainda, porque eu testo os projetos. Se der certo, eu vendo ao governo. Então eu fiz isso com o Sani Solar. E eu tenho um edital permanente aberto. Quem quiser de serviço, produto, se inscreve na Flame, se achar que é interessante, inovador para o Estado, a gente, uma banca nossa, a gente pega, faz o teste, a gente aí gasta alguma coisa com esse teste, faz o teste, aprovado, a gente vai para o governo atrás de, temos isso aqui que é bom, encaixa na sua política aqui, encaixa nessa Flame no PPA, e aí vai, a gente está fazendo isso. Como funciona essa questão da identificação das áreas quilombolas que vocês desenvolvem? A gente fez um projeto junto com a CAR, que é um recurso que a gente faz o trabalho social
conversa com a área que é uma bola e depois demarca, faz a demarcação e passa todo o processo de demarcação, que SDA também depois faz, entra com a parte legal, mas a gente adianta esse lado. Então é um projeto que fez entregas, fez em 3 meses 31 áreas que uma bola e agora vai entregar mais 40 no próximo mês. Que é uma questão muito... Não, para o desenvolvimento econômico agora com as eólicas é fundamental, por exemplo. Você demarca a área com eólica também para saber onde a eólica pode fazer e quem pertence para poder também pagar. Aqui a gente tem um grande problema aqui em Lauro de Freitas, que é essa questão do Quingoma e a demarcação das áreas quilombolas, né? Inclusive... É algo que a gente agora mesmo teve... Depois, eu estou no projeto piloto ainda, tá? Esse é piloto, é um piloto que a gente fez piloto de 100. Aí tem os locais específicos para fazer, mas são muitas áreas quilombolas na Bahia. Pode ampliar. A Bahia é muito rica. E deve ampliar. E outra, agora o presidente Lula anunciou ontem que todos os estados vão ter que fazer sua demarcação das fazendas, das áreas que estão improdutivas, né? Para virar assentamentos, né? Para poder botar. Então é capaz da FLEM ser acionada para poder fazer isso aí. Né? A gente faz de tudo. Não, mas tem facilidade de contratação, é sério. É que o Estado tem algumas restrições que a gente não tem. Então eu consigo contratar consultoria, eu consigo contratar outras, eu consigo agilizar o processo. No Banco Mundial eu faço licitação por um modelo mais rápido, por shopping. O meu modelo, eu tenho meu manual, que é diferente, tem, claro, que se adapta a 866, 9344, sei lá. As leis que tem licitação, mas eu tenho o próprio manual. Aí o tribunal foi me fiscalizar. E hoje eu sou duplamente fiscalizado. E estou com louvor nas duas, tanto no Tribunal de Contas quanto no Ministério Público. Que bom. Feliz da vida disso, que a gente foi aprovado. Mas é isso, porque só era Ministério Público. Aí todo mundo fala, se você Tribunal de Contas entrar, vai acabar a FLEM. Eu falei, velho, eu sempre fui fiscalizado pelo Tribunal de Contas, nunca tive problema. A gente está numa área que a gente tem que ter algumas coragens, tá? O gestor público, você entra na cadeira, você tem que ter coragem. Agora, o que for justificar, você pega o parecer de um advogado, não sei o que, você justifica e vai lá. É uma responsabilidade, né? Defender. Você é uma equipe, a responsabilidade você vai defender. Às vezes o cara não se convence, mas aí tem outras instâncias. Se estiver correto, ok, você vai conseguir defender. Às vezes vai dar mas você erra, você é capaz. Você pode errar também no processo, mas você tem que ter algumas coragens. Eu fui lá, não chamei o Tribunal de Contas, o Tribunal. Vocês querem auditar aqui? Eu não tenho problema com você auditar aqui. Não tem nada, não. Agora eu tenho um manual. Olhem meu manual. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, aí em cima disso aqui, vamos adaptar como vai ser a sua fiscalização a mim. Sim. Porque não é como você está fiscalizando outra coisa, é como em cima disso aqui. Vamos casar, vamos inventar um modelo de fiscalização, não tem problema nenhum. Ou então me diga, na partir de agora não é mais como esse seu manual, não, mas é a partir de agora. Me deu um marco temporal. Me diga o que é para poder consertar. Me deu um marco temporal, porque eu estou fazendo pelo manual até agora. Então... Rodrigo, eleições 2024. Você, aqui em Lauro de Freitas, o PSB é um partido que tinha tradição de fazer sempre um vereador. Certo. Né? Na última eleição, vocês não fizeram nenhum vereador aqui. Como é que está essa construção para 2024 do partido aqui em Lauro de Freitas e em Salvador também, né? Que vocês tinham 2 vereadores. Já tem 2 eleições. 2 vereadores e agora você só está com o Silvio Berto. Como é que está esse processo de construção, não só aqui em Lauro de Freitas, Salvador e região metropolitana? Eu acho que o partido tem que agregar e disputar a eleição. Acho que a nova legislação e esse negócio da federação nos facilita ter candidatos. Sim. Primeiro que a federação são 3 partidos juntos que não aumentam o número de candidatos. Não. Então aí já sobra candidato. PT, PCdoB, PV, vão... Aí já tem gente que quer ser candidato. Já vão ter que se estapear aí para achar os candidatos, ver quem é que não é. A confusão vai ser boa. Vai ser. Então, eles ainda não perceberam. Isso aí já sobra candidato. E se não conseguir aumentar para 150% das vagas, vai ser pior ainda. Porque a regra hoje é 100%, né? Sem mais um. Estão querendo 150. Eu acho melhor ficar sem mais um. Eu também acho. Sem mais eu acho importante. Porque você qualifica o candidato. E até o custo, você né? Qualifica o partido diminui. Então, facilita a montagem da chapa. Aqui a gente teve alguns problemas no final da montagem da chapa da eleição passada, que a gente fez alguns acordos que no final não deu certo. Inclusive gerou a saída do nosso vereador, que é aquele período, Edivaldo Palhaço. Mas eu acho que tem tudo para a gente montar uma chapa e conseguir voltar à Câmara. Acho que é uma cidade que a gente tem tradição na política,
tem voto, o Lídice teve voto novamente aqui com esse grupo, né? Voto aqui na cidade. É uma cidade que a gente é perto de Salvador, não tem por que a gente tá tão fechado. É uma cidade que a gente pode agregar, e é uma disputa leal. É uma disputa que você não tem mandato, é uma disputa onde todo mundo quer disputar. Pode querer disputar, né? É um partido que não tem mandato, Sim. não tem ninguém de mandato em Lauro de Freitas, e uma disputa boa. Hoje, em teoria, quem teria mais votos não é nem candidato, não sabe, é Carluxo, né? Que foi na outra eleição, teve 600 e pouco, acho que era isso, um pouquinho menos que isso, que é uma disputa que muita gente pode chegar nesse voto. Aí Elton, o filho dele, foi candidato a deputado, se colocou, que foi até um pedido nosso, e acho que isso também tem que ser valorizado. A gente tinha que montar uma chapa para deputado, e eles toparam ir pro sacrifício também. Não sabia que não tinha chance de eleição, não tinha nada disso, mas fizeram por um pedido e ajudou a projetar alguém. Claro que é uma via de mão dupla, mas foi um pedido meu, pessoalmente. Chamei Carluxo lá em Salvador para conversar sobre isso. Então, a gente montou, eles aqui, então são leais há muito tempo. Acho que tem que ampliar, sempre tem que ampliar, e a gente fazer esse movimento. Acho que é possível a gente voltar a ter uma cadeira aqui. E lá em Salvador, volto a dizer, Trindade hoje, apesar de não ser um cargo do partido, ele é afiliado ao partido, é presidente da Condé. Sim. A gente está na SDE. Eu estou na FLEM. A gente tem tudo para montar uma boa chapa. Sim. A gente pode sair de 1 para 3, por exemplo. Se um candidato a prefeito for um candidato a prefeito nosso que pegar, pode até crescer. Sim. Então, acho que a gente tem condição. Já estão havendo essas conversas? Como é que tá essa? Não, de chapa, montar de chapa. Você tem hoje... Esse processo construtivo já está sendo feito? Você tem Gazo, que foi candidato a deputado estadual, que teve uma boa votação, é candidato a vereador lá em Salvador. Você tem Bruno Carinhanha, que foi o primeiro suplente. Você tem Samuel Nonato, que foi o segundo suplente. Estão no partido, são candidatos novamente, estão com trabalho. A gente está trazendo mais gente. Então, assim, é o momento que você está construindo chapa. Dessa vez, estou mais preocupado com isso, né? Porque na última eleição ficou o Partido de Salvador, fez seu esforço, o Trindade até tirou gente dele para ser candidato, porque viu que no final estava uma chapa mais fraca. Na última eleição, eu me esforcei muito para a montagem da chapa de deputado, e a gente conseguiu fazer 311 mil votos para a chapa de deputado, que dava para eleger 3, mas com o crescimento na polarização, em vez de diminuir, aumentou a votação. A gente fez 2 porque foi com 311 mil votos fazer 2 foi um absurdo, mas crescendo para 311 mil votos, porque a gente montou a chapa, foi pegando, chamando, conversando, dialogando, indo mais perto, convencer as pessoas, vou ter que fazer esse papel, vou ter que entrar também em campo para isso, todos também pensando mais nisso, a gente montar. Suar. É trabalho braçal. Você, por enquanto, fazendo esse trabalho braçal, né? De montando, de ajeitando. E voltará a se aventurar, candidato? Então, estão falando muito lá. Já disseram que eu sou candidato lá. Eu tô... Minhas redes até melhoraram. Foram mais para esse perfil aí um pouquinho. Eu falei justamente isso. Então, já que falam tanto que eu sou, eu vou tratar como se candidato fosse. Aí lá na frente avalio um pouquinho, mas quem está na política tem um desejo, né? Assim, eu tenho um desejo de ter, eu já fui testado, já fui para a urna, tenho um desejo de ter um mandato, mas sou de grupo, né? Sou de grupo, então o que a gente... Foi importante para o grupo, que for então, para definir. Eu tinha falado, eu fui candidato na eleição, que Lídice foi candidato a governadora, e eu falei, uma candidatura minha, em outro momento, que Lídice é candidato, agora, todo mundo, a gente falou, você já é candidato? Eu falei, não dá. Minha candidatura atrapalha a candidatura de Lídice. Sim. Porque todo mundo, Lídice vai priorizar, vai ficar começa aquela conversa. Vai fazer. E o que todo mundo diz. Evita que Rodrigo é o menino dos olhos de ouro de Lídice. É verdade mesmo? Eu sou uma pessoa muito próxima, ela é madrinha de casamento desse casamento aí que perdeu a eleição com meus pais lá atrás. Madrinha de casamento de meus pais. Então, assim, eu nasci e eu sou padrinho da filha do filho dela, o filho dela é padrinho de meu filho, então assim, a relação que a gente tem muito próxima, desde de muita consideração. Tem uma foto da minha mãe com ela, as barrigas, ele nasceu, 15 dias de diferença pro filho dela, né? Então, muita consideração. É uma relação de mãe mesmo, de afeto, de carinho. Então, eu cresci nisso, e faço política e sou muito leal. Então, claro que esse todo mundo enxerga
um pouco a relação mesmo que a gente tem, de mãe e filha, quem me lidera na política, quem me botou na política e quem me dá regra e compasso. Mas o voto dela, não dizer que eu não construo esse voto, não é verdade. Muito do voto é construído por mim. Claro. Então eu ralo muito para esse voto dela. Claro que ela tem o outro voto, que é o voto também que não é fácil de passar. Que é o voto da... Que é o voto da mística que ele disse, que é um negócio que ninguém consegue compreender o que é. O voto cai. Você falou que o partido tem 30 prefeitos? 30 e poucos prefeitos. Na campanha passada. A maior prefeitura do PSB é Madre de Deus. Não é? Em termos PIB? Maior, não. PIB é Madre de Deus. Pode de vocês. Irecê. Não. Irecê, Casa Nova. Madre de Deus é Casa maior. Nova. Madre de Deus é maior. Madre de Deus. Em voto, não, PIB. Em PIB. Prefeitura. Maior em grana, concentrada. Pode ser. E foi uma eleição em 2020 que foi muito disputada, né? O qual vocês ganharam. Né? Até ganhou bem. Sim, mas foi muito disputada porque a cidade pediu uma transformação. Sim. E hoje em dia é uma prefeitura muito criticada. Como é que vocês, dentro do partido, você como vice-presidente do PSB, tem agido, né, não sei se você tem agido ou tem aconselhado para equacionar as situações que estão ocorrendo lá? A gente conversa com o Dailton, tá? Conversa muito com o Dailton. O Dailton votou, inclusive, em eleitos para deputada. Tem uma relação próxima. Cada um tem sua estratégia. Também não vou ficar julgando a estratégia de Dailton. Ele sabe o que faz também. É um cara que disputou várias eleições, chegou depois de algum tempo. Tem críticas, óbvio que tem. A oposição está esfacelada. Ele tem uma grande vantagem. Hoje você não tem um nome natural para derrotá-lo. Então ele ainda tem esse movimento, ainda está com uma certa tranquilidade. Mas eu acho que ele que eu soube, tá com uma grana acumulada lá que ele tem que começar a gastar e fazer mais coisas na cidade. Se souber gastar bem, pro bem do povo, acho que relege. Então assim, ele sentar lá com tranquilidade. Tem uma disputa do vereador que já não é nosso há muito tempo, que fica batendo nele o tempo todo, que é Marden. Marden não é de ninguém nunca. Aí é uma crítica a Marden mesmo, acho que ele tem que começar a se orientar, que ninguém na cidade mais vai... Ele também é do partido. É do partido, mas ele já foi de Jefferson, brigou com o Jefferson, foi de Dailton, brigou com o Dailton, ele briga com todo mundo. Assim, é o estilo dele. Será que ele briga com esse Deve brigar com ele. Não é o estilão dele, mas aí exagera, porque é o estilo dele ganhar na política também. Cada um tem seu estilo, mas eu acho um estilo que também... Mas o partido não tem mediado, tem deixado ele lá e resolver o problema dele. Não, o Marden deve sair do partido. Aí não é um movimento questão de abrir janela partido, abrir janela. A gente até permitir que ele saia, não faz questão. O cara não quer ficar, não tem que ficar, não. Não tenho esse negócio, vai ficar. Você não quer ficar, velho. Você não tá feliz. Quer ser oposição. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Agora, Rodrigo, você falou aí que nasceu no seio político, né? Você contou aí toda a sua história. Fala um pouco pra gente sobre a sua formação acadêmica, se teve alguma outra formação. E se Rodrigo não fosse político, você trabalharia com o quê? Rapaz, eu sou cientista político. Formado pela UFBA. Não consegue se enxergar fazendo outra coisa. Não, eu estagiei em publicidade, meu tio tinha uma agência de publicidade. Então eu estagiei lá com ele um tempo. Já também olhava um pouco do marketing político. Já veio de lá. Marketing político é complicado. Mas é isso, né? Sei lá, daqui a pouco eu tinha ido para a empresa de meu pai também. Mas assim, meu pai montou uma empresa, mas os filhos não queriam saber muito do negócio, não. Você não se vê fazendo outra coisa, então? Não, hoje não consigo me enxergar, não vou fazer outra coisa, não. Política. Política tá na veia. Mas, Rodrigo, o problema desse programa é não só. Ele acaba. O papo tá maravilhoso. O papo tá maravilhoso. A gente podia render aqui mais umas 3 horas de programa. Fácil. Os bastidores, você é de bastidor também, conhece, todo mundo conhece bastidor, é bom que vai sair as coisas. Mas é bom, porque aí quando ele voltar, ele já vai contar as novidades dele, da candidatura dele a vereador de Salvador. Quando oficializar essa candidatura, você volta aqui pra contar pra gente. Com certeza. Tá combinado? Quando e se? Mais alguma pergunta a vocês? Não, pra mim tá tudo ok. Tudo ok. Últimas palavras, meu amigo. Não, agradecer, dizer que é sempre bom a gente estar aqui conversando, um papo super tranquilo, super apimentado de vez em quando, mas é bom, né? A gente vai soltando, conversando, falando dos bastidores, é bom que as pessoas vão entendendo também o que se passa na política, né? Por trás também,
que são pessoas normais também, que têm disputas normais Claro. e que a vida acontece ali normalmente, que são às vezes pequenos detalhes de comunicação, de conversa, de entendimento que mudam a eleição, mas que é muito gostoso estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado aqui, vamos voltar sempre que for Cumprimos o chamado. nosso papel, que o papel do programa é exatamente esse, é falar de política, porque tudo é política. Exatamente. Tudo é política, então isso é importante. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente.